Técnico Hélio dos Anjos cita o Atlético Goianiense como um exemplo, um modelo a ser seguido pelo Paysandu nas próximas temporadas. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessa declaração do comandante do Papão em entrevista à Rádio Bandeirantes de Goiânia no final do mês passado, o que hoje faz o Atlético Goianiense, e já há muitos anos também, onde conseguiu sair de um clube que estava na segunda divisão do Campeonato Goiano até de forma contínua e chegando até a Série A do Campeonato Brasileiro. Quando cai para a Série B sempre é um time muito competitivo, geralmente consegue o seu acesso. Fazer uma comparação, né, o que vem fazendo de bem feito o Atlético nos últimos anos, o que pode ser replicado para a realidade do Paysandu. Eu, como torcedor do Goiás, acho que já deu para perceber aqui pelo estúdio, nos últimos vídeos, tem um canal do Verdão também, ele chama Goiás News, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Como é atualmente o cenário do futebol goiano, até mesmo de rivalidades. Por que o Hélio dos Anjos citou o Atlético e não o Goiás, onde ele é o maior técnico da história do clube alviverde, que vem fazendo de errado também o Goiás nos últimos anos, e como o Paysandu pode utilizar esses bons exemplos do futebol brasileiro para retornar à elite do futebol nacional e ser um clube mais competitivo, mais constante dentro do hall dos gigantes, né, do futebol brasileiro. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e conferir também o link da DG Store, loja de camisas esportivas que me enviou todas essas daqui que eu estou utilizando com a qualidade impecável. Lá você encontra também modelos do Paysandu, algumas opções como essas que eu estou utilizando a partir de R$120, com frete incluso para todo o Brasil. Você pode fazer o seu pedido também, e o melhor de tudo, vindo aqui pelo canal, tem 10% de desconto no valor da sua compra. Você encontra também a possibilidade de personalização com o seu nome e o número nas costas. Esses modelos saindo a partir de R$ 159,90. Tem a loja física no centro da cidade de Belo Horizonte e também com envios super rápidos e seguros para todo o Brasil. Eu já recebi produtos da DG Store tanto aqui em Goiânia, quanto também em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, sempre chegando muito rápido, de forma segura, para você que mora em Belém, na região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste do país, pode confiar na DG Store. Vou deixar o link do Instagram aqui embaixo, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre uma entrevista do técnico Hélio dos Anjos à Rádio Bandeirantes de Goiânia no final do mês de outubro. Eu resolvi trazer o vídeo aqui agora com temas mais frios, né, do Paysandu, para a gente, digamos, pensar sobre o futuro do clube nesse retorno muito importante à Série B do Campeonato Brasileiro. E o Hélio dos Anjos disse que o exemplo do Atlético Goianiense nas últimas temporadas é o ideal, o exemplo perfeito para clubes como o Paysandu dentro da realidade do futebol brasileiro. Ele quis dizer que são clubes fora do eixo do país que conseguem ser competitivos, com dívidas saneadas, uma boa estrutura e também chegando até a Série A do Campeonato Brasileiro. É óbvio, o Atlético Goianiense ele não foi campeão em uma Copa do Brasil, em uma Sul-Americana, como o Atlético Paranaense, mas já é um começo. Principalmente se você pegar o cenário que assumiu o atual presidente do clube, o Adson Batista, um cara que eu admiro bastante também, principalmente pela sua personalidade. Pode ter um jeitão que muitos não gostam, né? Às vezes fala mais do que deve, isso é normal, mas é um cara que, independente da vitória ou da derrota, ele vai aos microfones, às câmeras e dá uma explicação ao seu torcedor. Eu gosto dessa postura do Adson Batista, e não só falando, né? Isso daí qualquer um consegue. Na parte de gestão do futebol, das contratações, é um clube que evoluiu demais nos últimos anos. E quando o Atlético começou essa sua jornada juntamente com o Adson Batista, ali ainda meados de 2006, 2005, com o Atlético na segunda divisão do Campeonato Goiano, e até de forma consecutiva, o Atlético não conseguiu subir, por exemplo, da segunda para a primeira divisão na primeira temporada, teve que passar mais alguns anos e até de forma rápida chegou à Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético sofrendo isso em 2005, 2006, já em 2010 ele estava na Série A do Brasileirão, conseguiu o acesso em sequência da Série C para a Série B e na mesma temporada, ali em 2009, chegando na Série B muito forte e subindo para a Série A. Então é um trabalho assim espetacular no futebol brasileiro. Então, olhando nessa parte de gestão, sem sombra de dúvidas, o Atlético é um exemplo não só
para o Paysandu, mas também para os outros clubes como o Goiás, como o Vitória, que caíram demais nas últimas temporadas, para o próprio Criciúma também. Então vejo que esse modelo de gestão é sim o ideal. Na minha avaliação, a grande diferença em relação ao Paysandu e o Atlético Goianiense é o nível de pressão, onde o Paysandu ele se assemelha mais ao Goiás nessa questão de ser o clube com uma gigantesca torcida. O Atlético, para quem não é de Goiânia, às vezes não pode entender isso. Para quem olha no futebol mais recente, pode achar que é o maior rival do Goiás, mas de fato não é, né? Quem é o maior rival dentro de campo hoje é o Atlético, mas fora de campo, de torcedor, de quantidade, de rivalidade, sem sombra de dúvidas, ainda é o Vila Nova e com certeza vai continuar por várias temporadas, mas foi, digamos, o clube que mais incomodou o Goiás nos últimos anos, já que o Vila não joga a Série A desde 1985. Então o Atlético chegando à primeira divisão, disputou essa competição de 2010 a 2013, também voltou em 2017, jogou em 2020, 21, 22, agora acabou sendo rebaixado, mas a tendência é que suba também nessas últimas rodadas da Série B. E por que o Hélio falou do Atlético, onde ele também foi técnico a última vez em 2014, também teve outras passagens, como em 2012, 2011, treinou também, além do Goiás, o Vila Nova no futebol goiano, porque de fato o Goiás ele não vem sendo uma referência nos últimos anos. Até para o torcedor que olha de fora, pensar, beleza, não é aquele Goiás competitivo como o começo dos anos 2000, com vaga na Libertadores, sempre entre os 10 melhores do Campeonato Brasileiro, mas pelo menos belisca, às vezes a Série A. A questão é que o Goiás, se você comparar, hoje ele está basicamente igual ao seu rival, ao Atlético Goianiense, que saiu lá de baixo com bem menos estrutura, menos torcedores e atingindo esse mesmo teto do Goiás de ficar na Série A do Brasileirão, lutar por permanência, algumas boas participações na Copa do Brasil, na Sul-Americana e vem ganhando o Campeonato Goiano com bastante frequência, né? Então o Goiás ele vem de fato em decadência, até conseguiu se recuperar nesta parte financeira, mas de gestão de futebol, de contratações, de modelo a ser seguido, sem sombra de dúvidas, o Atlético é um exemplo muito melhor para o Paysandu do que propriamente o Goiás. A única diferença que eu coloco é que a pressão da torcida, a estrutura, a história do Paysandu, ela se assemelha mais ao Goiás do que propriamente ao Atlético, que é o clube com a terceira maior torcida, por exemplo, em Goiânia, né? Ele fica atrás do Goiás e também do Vila Nova. É esse a única diferença. Eu coloco que o Atlético ele seria perfeito, por exemplo, para talvez o Náutico, a Chapecoense, o Criciúma, clubes mais ou menos nessa questão. Mas o que o Hélio quis dizer de gestão, sem sombra de dúvidas, ele não é só exemplo, não só para o Paysandu, mas como propriamente para o próprio Goiás. Então beleza, já que eu falei sobre essa introdução, que disse o Hélio dos Anjos, esse atual cenário do futebol goiano, o que faz de bom o Atlético Goianiense que pode ser uma referência para o Paysandu nesse retorno à Série B do Campeonato Brasileiro? O principal, a continuidade de uma gestão sob comando do Adson Batista. Como eu falei, o Adson está no Atlético desde meados de 2005, 2006, já em 2007 foi bem no Campeonato Goiano, é um cara que desde o início demonstrou já um bom resultado. É óbvio, tem os defeitos dele, como qualquer um, todo mundo erra, mas essa possibilidade de continuidade, de gestão, isso faz muita diferença no futebol. Eu não gosto de forma alguma dessa ideia que os clubes adotam de a cada 3, 4 temporadas muda o presidente, muda a gestão total. E o que o cara chega querendo fazer é o máximo possível para sair campeão. Não importa muito se vai pagar dívida, se vai construir CT ou algo nesse sentido. O que ele quer é fazer times bons, de preferência caros, e pouco importa. Com essa continuidade, daqui 4, 5 anos ele não vai estar mais no clube. Isso é muito desgastante. Você pode observar que sempre clubes que têm esse modelo de gestão, o Goiás é um que vem se atolando muito nas últimas temporadas. Por conta disso, depois que o Ailly Pinheiro, que ficou no Goiás por mais de 50 anos, acabou saindo, né, deixando esse cargo de presidência, não era um diretor perfeito, mas pelo menos era ele que pensava o Goiás a todo momento e a todas as temporadas. Então, esse ponto do Adson Batista, essa sequência como um gestor, como um presidente, como responsável também por pensar o clube 24 horas por dia, eu coloco como primordial. O que ele faz de bom? A busca por contratações em mercados alternativos. Não é que ele vai lá na Arábia, não é isso não, mas assim, dentro do futebol brasileiro mesmo, ele consegue procurar bons jogadores em campeonatos estaduais, como por exemplo no Paulistão, e realizar boas vendas. Vou colocar aqui outros exemplos. O Wellington Rato, ele que foi contratado junto ao Atlético Cearense, vendido na temporada passada por milhões
ao São Paulo. O Pedro Raul também, que foi um achado do futebol português ainda na Série B de 2019. O Gabriel Baralhas, que estava jogando o Campeonato Paulista, vendido ao Internacional nesse ano, acabou retornando ao Atlético Goianiense. E vários outros jogadores que ajudaram dentro de campo, não só nesta parte financeira, como o Jorginho. Então, um clube que consegue manter a sua base ano após ano com maior frequência do que a gente está acostumado a ver no futebol brasileiro. Ele consegue manter, não todos os seus principais jogadores, porque a economia do futebol não permite isso, né? É complicado. Clubes como os nossos, é difícil você segurar jogadores caros, valorizados no mercado por 5, 10 temporadas, mas se você organizar, você consegue fazer isso. E o Atlético, ele tem uma base já de últimos anos. Se você pegar o time atualmente na Série B do Campeonato Brasileiro, o Ronaldo estava no time do ano passado da Série A, o Gabriel Baralhas também no meio de campo, Ayrton, Shailon, Luiz Fernando e outros jogadores também do banco de reservas. Óbvio, não são todos, tem hora que você vai cair para a Série B, precisa fazer uma maior reformulação, mas aquela espinha dorsal, o Atlético ele consegue fazer muito melhor do que, por exemplo, o Goiás e outros clubes no futebol brasileiro que entra a temporada seguinte, faz uma reformulação completa, sabe? Não consegue segurar jogadores, geralmente não tem aquela filosofia de um pequeno destaque, um estadual, ou sei lá, e de fato adquirir definitivamente o atleta. O Atlético, mesmo sem gastar rios de dinheiro, conseguiu equilibrar muito bem as suas dívidas, o investimento também na infraestrutura, terminando o seu estádio próprio, o que hoje o Antônio Ascioli é de fato um porto seguro, né, para o Atlético nos últimos anos. Então eu vejo que isso é o principal, essa continuidade, uma gestão contínua com o presidente Adson Batista, boa análise de contratações no mercado da bola dentro do cenário brasileiro. Não é um clube gastão, mas que sabe fazer os investimentos também na hora certa. O investimento na estrutura, né, as suas categorias de base, eu penso que é algo que o Atlético tem que aprimorar, utilizar mais a base nos próximos anos. Uma coisa que eu não gosto da gestão do Adson é que ele demite muitos técnicos. O Atlético tem uma média de 3 meses para cada um dos treinadores. Mas é igual eu falei, depois de tudo que a gente citou, já de bom que fez aqui o Atlético, eu vou focar mais nesses pontos positivos. Pode melhorar, sem sombra de dúvidas, igual eu falei, a utilização dos garotos da base também, essa continuidade, talvez de um técnico por 1, 2, 3 temporadas, pode ser sim um bom diferencial para o Atlético. Não gosto dessa coisa do presidente fazer tudo, mas quando o cara é bom e de fato o cara entende futebol, igual é o Adson Batista, aí pelo menos o torcedor fica mais tranquilizado, né, nesse aspecto. Agora eu vejo o Atlético muito bem encaminhado. Ele dificilmente vai conseguir fazer mais do que ele vem fazendo nos últimos anos. Não acho que o Atlético vai ficar aí 15 anos na Série A, da forma que é gerido hoje, que vai ser campeão de, sei lá, Copa do Brasil, Sul-Americana em sequência. Não, mas o Atlético ele se encaminhou muito bem, saindo daquele desastre, né, para o seu torcedor, e um clube que estava falido de fato, e hoje, se você olhar, pode sim chegar um bom investidor, uma SAF interessante, segura no Atlético nos próximos anos. Então vejo isso como principal. O que disse rapidamente o Hélio dos Anjos, eu trazendo aqui através de vídeo, explicando um pouquinho mais esse cenário do Atlético, que sem sombra de dúvidas é um clube que eu admiro no futebol brasileiro, apesar de ser rival, já falei, o principal rival do Goiás nesse aspecto de, digamos, não morrer de amores, é o Vila Nova. Eu também não gosto do Atlético, mas eu sei admirar o que faz de bom, e principalmente nessa figura do Adson Batista. Acho que é um cara que entende futebol, faz as coisas certas, né, nesse aspecto de contratações, dentro da realidade do Atlético Goianiense, pode ser sim muito bem transposta para o Paysandu nesse retorno à Série B. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes também, o Cortes do Black Card, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e o link da DG Store no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos uma próxima oportunidade. Valeu, galera, e meu canal do Goiás também você encontra aqui embaixo na descrição.